obviamente, a tragédia brutal que eu acordei hoje, abri os meus olhos e estava lá. O Renan tinha mandado às 7 da manhã a respeito da tragédia absolutamente triste do Diogo Jota, esse atacante que era muito bom jogador, no auge da carreira, jogando pela seleção, jogando pelo Liverpool, acabou de ter filho. E Casou, porra. O cara, assim, e aí o cara falecer dessa maneira é muito, muito triste. Eu que, joguei muito FIFA com o Diogo Jota. Eu gostava de ter ele na Ultimate, no Ultimate Team, porque pra quem joga num nível de um pouco mais de competitividade vai saber disso. Jogadores que tem no FIFA, né, 5 estrelas de perna ruim, são meio OP, porque na hora de você jogar com gente que se defende muito bem, o cara não saber se você vai puxar pra esquerda ou pra direita é um baita de um trunfo. E eu sempre gostei de jogar com o Diogo Jota porque no FIFA ele tinha 5 estrelas de perna ruim. Então eu gostava de jogar com atacante 5 estrelas de perna ruim e eu joguei muito, tive muito time com ele. Então, joguei com o bonequinho dele há muito tempo, gostava de ver ele jogar no Liverpool. E, cara, a gente nunca espera, né? É sempre uma coisa muito antinatural a gente ver uma notícia como essa. Alguém no auge da vida, da carreira, como foi o Denner no passado, né? Super promissor e tal. O cara com tudo pela frente, o cara simplesmente falecer. Eu gosto de basquete, né? Teve 2 casos também no meu time, no Boston Celtics. O Bias, né? Que é um jogador que era um cara que fazia frente, o Len Bias, que fazia frente ao Michael Jordan no high school ou no college, não sei agora. E ele foi draftado, o Boston colocou muitos jogadores importantes daquele time vencedor dos anos 80 para poder contar com a escolha do draft para trazer o Len Bias. E o rapaz, Felipe, de, sei lá, 19, 20 anos, simplesmente morreu no quarto. No caso dele, não chegou nem a estrear, ele fez entrevista coletiva e tal. No caso dele, teve um problema com o uso de cocaína. E o próprio Boston teve o Red Lewis também, né? Eu acho que é o Red Lewis, que era um jogador ali do início dos anos 90, que teve um problema de coração. Um belo dia, teve um problema de coração jogando, conseguiu se recuperar, e aí ele foi fazer exames, Felipe. E vários médicos disseram pra ele que ele nunca mais, ele tinha um problema numa artéria cardíaca, ele nunca mais ia poder jogar. Aí, cara, ele ficou inconformado e procurou e achou um médico que deu pra ele o aval pra ele jogar. Ou seja, num treinamento na quadra, ele caiu duro e morreu treinando, cara. Porra, então, assim, isso é muito bem contado também no documentário espetacular, o melhor documentário de esportes que eu já assisti, junto com The Last Dance, que e também aquele eu não posso deixar de citar, obviamente, o documentário premiadíssimo que ganhou o Oscar na ESPN sobre o O.J. Simpson, mas a versão da ESPN, tá? Que é espetacular, que eu recomendo a todo mundo. Mas esse documentário que saiu esse ano na HBO Max, Celtic City, conta essas histórias. São 9 episódios que eu recomendo todo mundo assistir. É absurdo. Então, assim, eu tô pegando esses exemplos. Obviamente, a gente vai se lembrar de outros jogadores, esportistas, que nos deixaram no auge. E é um trauma muito grande, porque a gente sempre pensa no que poderia ter sido, né? O que poderia ter acontecido. Ontem mesmo, antes de dormir, eu tava assistindo um canal de cortes de podcast, que os caras pegam episódios de podcasts antigos e fazem cortes mais atuais, assim. Eu tava vendo uma entrevista do Bebeto no Denilson, entrevista que aconteceu há muitos anos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, e ele contando o episódio da convulsão do Ronaldo, né? Como aquilo abalou a seleção para jogar a final contra a França. Ele fala como ele fica ali, que ele fala pro Ricardo Teixeira, ele fala: presidente,
Copa tem a cada 4 anos. O Ronaldo, a saúde do Ronaldo é uma só. Vamos cuidar dele e tal. E o relato que o Bebeto disse quando tava no quarto, que dividia o quarto com quem que ele falou que dividia o quarto? Não vou lembrar agora, mas ele falou que viu uma voz ouvindo e quando abre a porta era o Edmundo falando: Bebeto, o Ronaldo tá morrendo. O Ronaldo tá morrendo. Então, e pô, que bom que, né, o Ronaldo tá vivaço até hoje, com todas as divergências que a gente já teve das opiniões dele, com etc. Pô, do caralho que ele tá aí, que ele tá trabalhando, que ele terminou a carreira, ainda com os problemas que ele teve físicos, mas a gente viu, sabe? E pô, hoje o cara tá aí, vivíssimo. Então, é sempre muito triste quando as coisas se acabam dessa forma, e eu não poderia lamentar mais um falecimento desse, que mexe com o mundo do futebol. Vai mexer com o Chelsea, né, Felipe? Porque o Pedro Neto, que é o cara que fez gol no Flamengo, por exemplo, fez gol no Borussia não, no Los Angeles. No Los Angeles, não, no Benfica, pô, no último jogo agora. No Los Angeles também. No Benfica, que ele faz o 2-1, o gol mais importante ali na prorrogação. Ele tá fora, porque ele era um dos melhores amigos. Isso, João, o Bebeto dividiu o quarto com o Leonardo, bem lembrado. E ele é um dos melhores amigos do Diogo Jota. Jogaram juntos no Wolverhampton. Pois é, e aí não tem condições de jogar. Eu não sei nem se tá fora do Mundial. Se ele for tiver que viajar pra Europa... A informação é que ele foi liberado pelo Chelsea hoje à tarde. E pra acompanhar todos os... Então, deve estar fora do Mundial. Os caminhos aí do velório, de tudo, pra acompanhar. E deve estar devastado, né? E a princípio, segundo as informações lá da Inglaterra, não joga amanhã contra o Palmeiras. Então. Não, esse jogo ele tá fora. Agora a questão o Abel hoje deu uma coletiva muito forte também, né? Abel, que é português. O que ele falou? Eu não vi. Ele falou algumas palavras bem fortes até aqui. Eu tava até vendo aqui o corte enquanto você tava falando aí. Se você quiser colocar claro. Na live. Sim. É uma parada que dá uma... Dá até uma quebrada no clima do Mundial. No clima do Mundial, assim, cara. Deu uma... Hoje o dia foi meio pesado, assim. Pesado, cara. Muito, muito triste. Tô pronto aqui. Vamos colocar. Deixa eu só colocar o áudio e vamos embora. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras. Então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Acho que não é essa, peraí. Agora isso não invalida que nós... O cara botou a fala incorreta. Ele falando do Estevão aí. Eu vou achar aqui certinho e já te mando. Beleza, mas é isso. Fato é que se até o Sport TV coloca vídeo errado, quem não dirá a live Boa Noite Futeboteco, feita por 2 amadores, né, Felipe? Aqui, pronto. Pronto, tá lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Estas tragédias que acontecem, que estamos a falar porque é uma figura pública, mas acontece todos os dias perto de nós, como guerras que a gente vê, à custa de egos. Ainda hoje estava lá na parede dos águias, dos Eagles. O ego pode ser o teu maior inimigo. É o que acontece nos dias de hoje. E às vezes estas tragédias, às vezes faz-nos lembrar o verdadeiro sentido da vida. E para mim sucesso, vou voltar a repetir, para mim sucesso é quando eu chego a casa e me deito, ter a certeza de que dei o melhor que eu podia a cada dia que estou aqui. Para mim é isso ter sucesso, eu ter a minha consciência tranquila que dei o meu melhor. Mesmo se ganha, mesmo se perca, que eu fico com essa sensação de que eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor para ganhar ao Chelsea. Eu dei o meu melhor, é isso que eu peço aos meus jogadores. E estava a falar ali há pouco fora. Pode parecer um pouquinho macabro, mas eu falo várias vezes com os meus jogadores da morte. Porque estamos todos na fila. Estamos todos na fila. Isso é a única coisa que é certa na vida.
Isso é certo. A sorte é que ninguém sabe quando. E vocês ouvem muitas vezes, sobretudo vocês jornalistas brasileiros, a dizer: eu vivo o aqui e o agora. O viver o aqui e o agora é exatamente pensando nesse sentido. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer. Não sei o que houve aqui, vou tentar dar um refresh e a gente já recupera o final da fala do Abel. Aqui. Vamos lá? Ver o aqui e o agora é exatamente pensando nesse sentido. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, não vou estar a preocupar o que é que vai acontecer, eu tenho é que desfrutar, dar o meu melhor, ajudar os meus colegas, e a nossa profissão é jogar futebol, eu tenho que a fazer de duas maneiras. É competir com amor e paixão. Se é isto que eu realmente gosto de fazer. O problema é quando os nossos pensamentos andam para o outro lado. E se... O IC acho que jogava em Espanha, nem sei em clube. E se joga em Espanha? Aqui nós damos o nosso melhor e corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, marcamos uns pelos outros, ganhamos uns pelos outros e perdemos uns pelos outros. Falo especificamente que é da minha, que é do futebol. O resto, meus amigos, é tentar ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor neto, o melhor que eu consiga ser a cada momento, aqui e agora. É isso que eu vou pedir aos meus jogadores, como tenho pedido sempre, em todos os momentos. Você já viu o Carille falando sobre isso? O Abel é um cara acima, velho. Ele é muito acima, é um cara diferente, assim. Eu tenho críticas a ele eu também. E normal, mas é um cara que eu já fiz críticas, inclusive, a esse ego mesmo que ele disse falar, né? Porque ele o ego dele tá longe de ser um eguinho. Pelo menos ele reconhece, né, cara? Mas, assim, o ponto é que essa fala, e a gente tem que fazer esse recorte, ela é muito boa. Ela é muito boa e ela dá um pouco do tom para além da perda do Diogo Jota e tudo mais, de um pouco de como que é essa relação dele com os jogadores dele. De como ele estabelece essa relação e essa conexão dele com os jogadores dele. Às vezes aquela coisinha do a mais, aquela dividida a mais, aquela corridinha a mais que define um jogo, um duelo individual, tático, encaixa mais, às vezes está muito mais nessa maneira dele de como ele consegue se conectar e como ele consegue transmitir para cada um dos atletas a importância da competição do que propriamente ser um gênio tático absurdo. O plano de jogo, ele pode acertar, pode errar, ele já acertou, já errou na carreira, ele mais acerta do que erra, é estatístico, mas ele não é o Guardiola, e ele sabe disso. Guardiola que também mas que também tem um aproveitamento até muito maior na carreira do que o Abel Ferreira. Mas o ponto como há comunicação, a gente muito discute Vanderlei Luxemburgo, do porquê que as coisas não dão certo. A minha teoria é por comunicação. Você vê, por exemplo, as pessoas falando do Vanderlei, as coisas na prática que eu já vi pessoas falando que o Vanderlei fez com eles, jogadores, no campo de jogo. Eu vi uma fala outro dia que eu mandei pro Felipe. De quem que era, Felipe? Que eu te mandei no Instagram. Era um jogador falando que ele tinha feito com esse cara, que ele fez no treinamento, coisas malucas que o Luxemburgo fazia no auge. Hã? Não lembro agora quem é. Deixa eu ver. Mas enfim, você procura aí e fala. E assim, parece que hoje, quando a gente ouve o Luxemburgo falar no Bem Amigos, não parece assim, pelas coisas que como o Luxemburgo se comunica, não parece que ele é o mesmo cara que as pessoas falam de situações geniais. Marco Antônio, que jogou na Lusa. Então. E aí, assim, nesse aspecto, depois ouçam essa fala do Marco Antônio sobre o Luxemburgo. Nesse aspecto, me parece que a maneira de você se comunicar com o jogador mudou muito. A gente fala muito que, né, a sociedade mudou, e é verdade. Os jogadores hoje a gente fala que estão mais melindrados, pode até ser verdade. Mas eu acho que hoje se exige um pouco mais dessa comunicação. Não dá para a comunicação ser muito direta do ponto de vista, todo mundo com a pica pro Shell e acabou.
Isso não cola mais. Você precisa de uma coisa a mais. Vamos, pega. Vamos, pega. Não dá mais. Isso aí não Precisa dá de mais. uma coisa acima. E o Abel, ele pra mim, nesse aspecto de fazer os jogadores comprar o barulho dele, no Brasil, é o melhor que eu vi. No futebol brasileiro, um técnico que consegue convencer os caras, e não é um ano, tá? Porque eu já vi muito técnico aqui, por exemplo, o Cuca, pegar um time do Santos aí falido que não recebia salário e botar numa final de Libertadores, e os caras chamam ele de presidente. Mas, irmão, isso é curto prazo. Eu já vi o Filipão fazer isso no Palmeiras, no Grêmio, etc e tal, curto prazo. Já vi o próprio Lucha, já vi outros tantos. Agora, já vi o Muricy, por 3 anos, ele sempre falou a dificuldade que ele tinha de no ano seguinte continuar convencendo os caras a continuar vencendo, o quão difícil era isso pra ele. Talvez depois do Abel tenha sido o melhor que eu vi nesse aspecto. Mas o Abel ultrapassou todo mundo. Pra mim, nesse aspecto que é tão importante no futebol, o Abel não é o melhor técnico em termos táticos que eu já vi aqui no Brasil, longe disso. Pra mim é muito inferior ao Jorge Jesus, por exemplo. Até a esse do Botafogo agora que veio, pra mim, em termos de o que ele oferecia de possibilidades de jogo pro Botafogo, o Arthur Jorge, pra mim o Arthur Jorge, taticamente, pelo pouco que eu vi, é superior ao Abel. Agora, esses caras não têm o que o Abel tem em termos de fazer eles correrem, o time correr pra ele. E é por isso, por entrevistas assim, que o Abel é esse cara. Porque aqui ele dá um pouco, mostra um pouco de tanto que a gente reclama e gostaria de ver. Quem é o Abel dentro desse CT? Na entrevista ele parece um pitbull, velho. Cara, no Mundial ele tem sido elogiado muitas vezes aí por todo mundo, né? Pela imprensa brasileira, sobretudo que tá cobrindo o Palmeiras lá, que não tem a oportunidade de entrar no CT mais aqui no Brasil e tá tendo essa oportunidade lá. Todo mundo tem falado que ele tá totalmente diferente, assim. E aí, alguns especulam que o Abel quer se mostrar pro mundo como um cara simpático, um cara mais aberto, etc, etc. Outros dizem que, de fato, ele tá desfrutando todos os segundos possíveis dessa Copa do Mundo de Clube junto com o Palmeiras, que ele tá radiante, feliz, realizado de estar lá e tal, etc, etc. Não dá pra saber, cara, a gente não tá na cabeça dele. Mas, de fato, ele é o maior treinador da história do Palmeiras, não à toa. Eu acho que ele... Costumo falar que eu tenho várias críticas a ele. Reitero aqui que acredito que mesmo se o Palmeiras for campeão de algum campeonato nessa temporada, eu acho que o ciclo deveria se encerrar no final desse ano, pelo bem da relação de todos. Eu acho que essa relação já tá quase esgarçando. Mas enfim, ele é um cara tão bom que ele pode se recuperar, né? Enfim, achar um fato novo, achar alguma coisa nova pra continuar motivado a estar aqui e tal. Mas eu costumo falar que ele tem uma junção dos 2 maiores técnicos também da história do Palmeiras, que é o Felipão e que é o Luxemburgo. Ele tem uma genialidade estratégica que a gente via muito no Luxemburgo, no auge do Luxa, ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, de ser um cara de surpreender com uma mudança tática, com uma mudança de uma peça que ninguém imagina, melhorar um jogador em uma certa posição. E ele tem também esse lado que você falou do motivacional, que é absurdamente foda, assim. É absurdamente foda. Quem acompanha o Palmeiras, quem é palmeirense, sabe perfeitamente. Eu tenho um grande amigo que trabalha na TV Palmeiras, já perguntei várias vezes pra ele sobre isso. Ele falou, cara, você não tem noção, cara, do que é esse maluco português dentro do CT, assim. Que é ele dentro do vestiário e tal. É negócio de louco. Até eu quero jogar, assim, ele já me falou. Até eu fico motivado de pegar a câmera e fazer os vídeos aqui, porque o cara é realmente diferenciado, cara. E acho que ele herdou muito isso pegou muito isso do Felipão, assim. Eu tive a informação de um grande personagem que foi ao nosso podcast aí, e conversando com ele em off, eu perguntei pra ele do Abel, ele falou, cara, a primeira pessoa que o Abel ligou quando chegou ao Palmeiras, sabe pra quem foi? Aí eu, não, pro Felipão. E o Felipão falou, ó, se você brigar com a imprensa e ser um grande motivador e tal, e transparecer isso,
os palmeirenses vão te amar. Dito e feito, cara. O Abel fez exatamente isso, assim. E ele já era esse cara também no Braga, já era também no Sporting ali na base, quando era treinador. Ele tem essa veia que flerta com vários caras, assim, pra mim. Com a genialidade um pouco do Luxemburgo, com esse lado meio grosso, meio turrão do Filipão, e esse lado motivador do Filipão também. Tem esse lado meio personagem, que ele mesmo já disse em coletivas aí no Mundial, que ele se inspira no Mourinho, que é uma das grandes referências pra ele dos treinadores portugueses. Então é um cara diferenciado. Acho que você pode não gostar do jeito que os times dele jogam, que ele joga pra ganhar, como ele já disse, não joga bonito. Enfim, eu acho um grande treinador, cara. Por motivos óbvios.